Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 46 e 47. Todos acharam? Diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor amado, diante da Tua palavra, a Tua palavra que é viva e que é eficaz, e que penetra, Senhor amado, lá no mais profundo do nosso ser, Senhor. Senhor amado, que o Senhor tenha nesta noite, Senhor, liberdade para conduzir esta ministração. Que o Senhor tenha liberdade para ministrar aos corações. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor amado, para falar conosco. Liberdade, Senhor, para curar. Liberdade, Senhor amado, para nos ensinar. Liberdade, Senhor, para operar nesta noite, para revelar os mistérios, meu Pai, da sua santa e bendita palavra, Senhor. Pai eterno, eu te louvo, Pai eterno, porque o Senhor é um Deus que nos dá sempre muito além daquilo que a gente pensa, muito além daquilo que a gente espera. Que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade nesta noite, Senhor. Enquanto nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor amado, que é poderosa, Senhor. Eu creio que o Senhor, Pai eterno, está cuidando do que é nosso. Cuidando, Senhor amado, das nossas famílias. Cuidando, Senhor amado, do nosso lar. Cuidando, Senhor amado, de tudo que é nosso. Senhor, nos envolve aqui neste lugar numa redoma de fogo. Tira, Senhor amado, tudo que não provém de Ti, Senhor. Senhor, visita as vidas que aqui estão. E se há alguém aqui, Senhor, cansado do dia, da correria, Senhor amado, cansado, Senhor amado, dos afazeres, ou mesmo alguém aqui, Senhor, preocupado com alguma coisa, derrama da Tua paz agora. Cura também, Senhor amado, toda dor. Se estiver alguém aqui com dor de cabeça, ou com problema na pressão, ou com algum problema, alguma dor, alguma enfermidade no seu corpo físico, Senhor, tenha liberdade para curar. E para que esta vida, Senhor, possa estar ligada, entronizada, Senhor, com um vínculo com o Seu Santo Espírito, Senhor, que esta vida, Senhor, possa estar ligada, Senhor, para ouvir a Sua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, porque sei, Senhor amado, que o Senhor não despede nunca ninguém que se aproxima de Ti com o coração aquebrantado. O Senhor não despede de mãos vazias, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor. Amém, irmãos? Eu já tive falando aqui com os irmãos algumas vezes sobre isso. Já ministrei, inclusive a matéria atual que nós estamos conversando na terça-feira na teologia, né, sobre isso. Corpo, alma e espírito. E eu tenho visto que o Senhor está querendo falar conosco mesmo, né? Porque não somente isso não foi nem desejo do meu coração de estar aqui falando novamente sobre a alma. E também não foi desejo, né, nem do pastor Daniel, de corpo, alma e espírito, enfim, de novo. Uma outra pessoa, a pastora Iris, também o Espírito Santo tocou no coração dela, para estar fazendo, né, inclusive nós fizemos uma vigília, e o Senhor ministrava muito forte, né, no coração dela, corpo, alma e espírito, para que a igreja pudesse estar muito atenta, e para que a igreja fosse esclarecida a respeito disso, de quem nós somos. Porque muitas vezes nós perdemos o referencial de quem nós somos, nós não sabemos quem nós somos, e nem muito menos quem é o Senhor sobre as nossas vidas. E o Evangelho hoje está tão bagunçado, com tantos conceitos, tantas coisas, cada um dentro do seu conceito, com a sua interpretação, enfim, brigas, né? Brigas de homens, mulheres, pastores, enfim, querendo discutir letras, querendo discutir ensinamentos. E
estamos querendo, como eu sempre digo, pegando o Espírito Santo de Deus, todo o poder que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no sangue do Senhor Jesus Cristo, e deixando de lado, ou se não colocando numa caixinha, ou se não usando o Senhor como um bel prazer, como um capricho, né? Às vezes a gente pega o Senhor e vamos lá, né? Eu vou lá e só busco o Senhor para uma necessidade, mas eu não convivo com o Senhor, eu não tenho o Senhor sobre a minha vida, eu não tenho o Senhor sobre a minha história, e não é para isso que o Senhor formou o homem. O Senhor formou o homem para ter um vínculo com este homem. O Senhor formou o homem para que este homem realmente pudesse ter a presença de Deus sobre ele. Tanto é que o Senhor o formou à sua imagem e à sua semelhança. Tanto é que o Senhor o formou. E dentro da formação deste homem, dentro disso, né, de toda essa composição que é o homem, né, ele é formado da sua alma, ele tem a sua alma. E é algo muito complexo para a gente conversar sobre isso. E inclusive em Gênesis, abre lá, Gênesis 2:7, é importante a gente saber isso, porque isso está na palavra do Senhor. A gente precisa saber do que o homem é formado, né? Então, os componentes, os elementos de que esse homem é formado, porque aí eu olho, eu estou aqui humanamente falando, eu estou vendo, eu sou um corpo na minha frente, uma pessoa falando na minha frente, mas e daí? Quem é esse ser que está na minha frente? Um ser tão complexo, porque a gente vê, a psicologia está avançando cada vez mais, né? As pesquisas científicas, né? Os neuros, né? Os médicos, neurologistas estão avançando cada vez mais em pesquisas e tantas outras coisas, e mesmo assim é desconhecido muita coisa dentro do ser humano. O cérebro, os neurotransmissores, são coisas muito complexas. Né, como a mãe do Daniel, né, que é uma mulher abençoadíssima. Se tem alguém que pode dizer que ama a sua sogra, sou eu, porque ela é uma bênção na minha vida, né? Ela é uma bênção na minha vida. Ela é aquelas que ela não entende nada de partes do homem, corpo, alma e espírito, mas ela entende muito bem da intimidade com o seu Senhor, e ela é íntima do seu Senhor. Então, muitas vezes eu vejo que as crianças se machucavam e chegava lá com o joelho. Imagina quando a gente rala o joelho. É dor terrível, né? Rala aquele joelho que fica até branco, né? Quando rala. Ela pegava rapidinho uma salmoura e ficava, vem cá, meu filho, com a mão assim. Né? Vem cá, meu filho. Rapidinho ela catava, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vai curar, em nome do Senhor Jesus. E já, né? Vem em nome do Senhor Jesus e a fé, ela tem fé. Né? E pela fé era curado mesmo, né? E o Senhor, Ele nos formou para ser íntimo com Ele. E a palavra do Senhor em Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou, Ele não declarou, haja homem. Por aí a gente vê que o homem foi criado diferente do que as outras coisas. Haja isso, haja sol, haja lua, haja estrelas. Não. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou. Quando alguém sopra algo que está dentro dele. Então Deus, a palavra do Senhor em João 4:24 diz assim, que Deus é espírito, puro espírito, Ele não tem matéria. Então, se soprou, Ele soprou algo que era dele. O que era dele? Espírito. Então, Deus sopra nas suas narinas, na narina do homem, daquele boneco que Ele tinha formado do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Neshama, soprou o Espírito. E o homem se tornou, a partir do momento em que o Espírito que vem de Deus toca aquele corpo, aquele pó, o homem se torna um ser vivente. O homem se manifesta. A alma do homem, né, se manifesta, e o homem, através daquele corpo, começa a se relacionar na terra. Então a alma, ela começa a estar grudada ali no corpo. E ela começa a se relacionar na terra, através dos 5 sentidos do corpo. Então o nosso corpo, são janelas para a nossa alma. É a forma como nós nos relacionamos, né, nesse corpo, nesse planeta, no corpo, né, o corpo, a nossa alma se relaciona nesse planeta. 1 Tessalonicenses 5:23, vamos olhar mais uma outra parte da palavra do Senhor, que mostra
que o homem, ele tem esses três elementos. 1 Tessalonicenses 5, 23. Primeira Tessalonicenses, Novo Testamento, 5:23, diz o seguinte: para mim falar um pouquinho sobre a alma, eu tenho que falar sobre os elementos, né, do qual o homem é formado. E o vosso espírito, olha lá, Paulo falando para Tessalônica, e o vosso espírito, alma e corpo, que faz parte, ou seja, o homem, todas as partes deste homem. 1 Tessalonicenses 5:23, não é? Isso. É a parte B. Isso. E o vosso espírito, é a parte, eu não falei que era a parte B, é o finalzinho. E o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados. Talvez esteja um pouquinho diferente aí a versão, né? E o vosso espírito, alma e corpo. Como é que está na sua Bíblia? Sejam preservados, irrepreensíveis. Isso. Então, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Eu vou falar em outra versão, de uma outra forma, mas significa a mesma coisa. E o vosso espírito, alma e corpo. Paulo falando, o homem por completo tem que ser tratado por Deus. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, preservados, não repreensíveis, ou seja, que não dão direitos de repreensão, na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor nos dá esta orientação, que o nosso espírito, alma e corpo tem que ser conservados íntegros, é porque nós temos que buscar, e que significa que eles podem não ser íntegros. E isso que é muito importante. Por quê? Porque quando Deus formou o homem, Ele formou o homem perfeito. Ele formou o homem com o seu corpo, que é a parte mais simples, né? Porque a gente está em contato com esse corpo, né? É o corpo que é uma matéria sólida, e você sabe que o nosso corpo tem uma boa parte de água, né? Cerca de 70% a 75% de água. E aí, tem o sangue que corre por todo o nosso corpo. Tem o nosso corpo, a nossa alma, que é a nossa manifestação, e é na alma que tem a mente, que funcionava, quando Deus o formou, funcionava 100% em perfeição. A mente, o intelecto, o raciocínio e as vontades, a decisão de escolha é na alma, é a manifestação, é a alma. Por mais que nós estamos, nós três juntos, é a alma que decide o que vai fazer. Então, você pode ter certeza de uma coisa: se você está sentado aí, não tem outra opção, não tem outra opção, mas com certeza você decidiu estar. Porque você não vai fazer nada sem a decisão da sua alma. A sua alma que vai decidir estar ou não estar. Mesmo que você esteja meio que obrigado, mas a sua alma decidiu estar. Ela decidiu conduzir o seu corpo para tal lugar. Ela decidiu por aquilo. E isso é algo muito, muito forte. Então, é na alma que está o nosso eu, então, vamos dizer assim, o ser pessoal da pessoa. É na alma onde estão os sentimentos. É na alma onde estão os sentimentos, não somente de alegria, de satisfação, de gozo, de paz, mas é na alma que pode e que começou a residir, e que começou a ter o sentimento de ira,
o sentimento de egoísmo, o sentimento de tristeza, o sentimento de raiva. É nessa alma que começou. Só que quando o Senhor o formou, corpo, alma e espírito, o Senhor o formou em perfeição. Mas o que acontece? O Senhor formou o corpo, nós vamos voltar para a alma daqui a pouquinho. O Senhor formou o corpo, o Senhor formou a alma e o Senhor formou o espírito. Que eu não vou me aprofundar nisso, né? Porque no domingo nós vamos ter uma outra ministração. Mas é no espírito aonde Deus se comunica com o homem. É no espírito que Deus se relaciona. É no espírito que nós entendemos as coisas de Deus. E é só no espírito. Deus, ele é espírito, ele fala ao nosso espírito. Mas o grande problema é que com o pecado, o que aconteceu? Houve a separação do homem para com Deus. O Senhor passou a não habitar mais no espírito do homem. Houve um rompimento. O que acontece? A partir deste momento, o homem, sem a direção de Deus, a sua alma não recebia mais a orientação de Deus através do espírito do homem. E a sua alma, não recebendo mais a orientação do espírito de Deus, que vinha através do espírito do homem, que Deus se manifestava no espírito do homem, o que acontece? A alma toma decisões totalmente enganosas. Porque os sentimentos todos bagunçados, com a influência do pecado, com os desejos enganosos, o que acontece com a alma? Ela começa a tomar decisões totalmente bagunçadas. É aí, através do pecado, que o eu sobressai. Porque o espírito não atua mais. Deus não habita mais. O homem agora passa a se fundir a sua alma com o seu corpo. A alma começa, por si só, receber das janelas da alma, que é o corpo, todas as coisas deste mundo. Ela começa a ser influenciada por aquilo que ela vê. Ela começa a ser influenciada por aquilo que ela ouve. Ela começa a ser influenciada por aquilo que ela toca, gera emoção. Ela começa a ser influenciada por aquilo que ela experimenta. Ela começa a ser influenciada pelo cheiro, pelos 5 sentidos. E o que acontece? É uma coisa que está ligada um no outro, é um vai e volta. Ela recebe influências do corpo que vem do mundo material, e esse mundo está no maligno por conta do pecado. Ela recebe influência deste mundo, por contrapartida, os sentimentos estão todos bagunçados, devolve para o corpo. Então vamos, ela é o centro decisório que está dentro da alma, decide para o corpo, vamos para a balada, que lá é o lugar bom. Lá eu vou continuar recebendo, as janelas da alma, eu continuo recebendo coisas boas para alimentar a minha carne. E ela começa a ser conduzida para a morte. Quando a gente chega na presença do Senhor, a nossa alma está toda perturbada. Quando a gente chega na presença do Senhor, a nossa alma está toda confusa, marcada por experiências da vida, marcada por experiências familiares, é ou não é? Às vezes você vem de uma família que todo mundo bebe, todo mundo é bagunceiro, todo mundo tem brigaiada, tem destruição, tem divisão. Você já está naquele ambiente de pecado. Porque quando entra o pecado, o que acontece com os sentimentos da alma? É a partir daí que nasce as obras da carne. As obras da carne nascem por conta do pecado. Os sentimentos que começam a invadir e a preencher a alma da pessoa são os sentimentos da carne. Vamos abrir em Gálatas 5, nós precisamos ver essas obras da carne de novo. Estão entendendo? Como que é bagunçado aí o coreto?
Gálatas, capítulo 5, verso 19. Vamos acompanhar isso. Esse homem, não recebendo mais as orientações de Deus no seu espírito por conta do pecado, porque Deus ele não pode habitar aonde habita o pecado, automaticamente ele vai morrendo espiritualmente. E morrendo espiritualmente, ele morre fisicamente. Conduz o seu corpo para a morte física. Olha lá, 19, a Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne, por isso que fala que são obras da carne, porque são obras ligadas da carne com a alma. Já pararam para pensar nisso? São obras da carne, por quê? Porque entra pela carne, através das janelas da carne, das janelas do corpo. E entra para os sentimentos, entra para a alma e se alojam ali. Comecem, em nome do Senhor Jesus, a refletir o que mora dentro da sua alma. Comecem a refletir os desejos que você tem tido. Comecem a refletir quais são as implicações disso na sua vida. Quais são os seus momentos de ira. Comecem a refletir os seus desejos, quais têm sido. Olha lá, as obras da carne são manifestas. Por que fala que são manifestas? Porque a obra da carne entra pela carne aquilo, a mente recebe, que está na alma, raciocina aquilo, é bom, é saboroso, envolve sentimento, envolve emoções, meu intelecto, é tudo na alma, é meu eu. E eu devolvo para o corpo. Então eu falo, eu vou entrar numa aliança com o corpo. E aí eu manifesto obras da carne. Eu manifesto, eu ponho para fora as obras. Por isso que as obras são manifestação, são as minhas ações que eu coloco para fora. Por isso que a palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou dizer uma coisa, não adianta você dizer uma barbaridade para alguém na hora do nervosismo e dizer que nunca pensou nisso porque é mentira. É porque você guardou muito bem guardado, lá no recôndito, lá no profundo do seu ser. E na hora da ira, aquilo vem à tona. E você vai vomitar aquilo que você tinha escondido dentro do seu coração. Você manifesta a obra da carne que está lá. Então nós temos que tomar cuidado com isso. As obras da carne são manifestas. Quais são? Olha lá. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Idolatria é tornar tudo mais importante do que Deus, né? Coisas vãs. Feitiçaria, ódio. Discórdia. Ciúmes. Obras da carne. Ciúmes. Ira é diferente de ódio, hein? É muito mais profundo. Ira é uma manifestação. O ódio é a coisa que está mais enraizada. E aí vem a ira, que é juntamente com uma ação, né? Egoísmo. Quando a pessoa pensa mais em si do que no outro. Dissensões, facções, divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, ou etc e tal. Eu os advirto,
como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não podem herdar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é espiritual. Então eu não posso entrar no reino dos céus com as obras da carne. Não tem como. O nosso Deus é santo. Não é que ele decidiu ter uma postura santa. Ele é santo, em majestade e em glória. O que é santo? É separado do pecado. Ele não tem contato com o pecado. Por isso que ele até nos ama, mas ele odeia o pecador. E aqui, o que acontece? É através, então, desse pecado que entra e acaba bagunçando todo o coreto, e a sua alma, que antes era para ser uma alma que manifestasse a glória de Deus, porque a alma da qual Deus criou era uma alma verdadeiramente para manifestar o fruto do Espírito. Porque ela ia receber influências de Deus, orientações de Deus. Ela ia ser comandada por seu Espírito. Lê aí em Gálatas 5, verso de número 22, que diz assim: mas o fruto, aquilo que vem do Espírito, qual é? Amor, alegria, paz. Como hoje é difícil a pessoa permanecer em paz. Muitas têm sido as situações que têm nos desviado, nos roubado a paz. E aí você lembra daquele versículo, que a paz que excede todo o entendimento humano esteja com você. Mas como é possível essa paz? É possível essa paz se a sua alma receber o comando do Espírito. Porque senão essa alma ela não tem como conseguir a paz através do que o corpo recebe deste mundo. Porque este mundo não traz paz. O que traz paz é o Senhor. Por isso que é através do Senhor, somente através dele que nós vamos conseguir paz. Paz, o que mais que está escrito aqui? Paciência. Eita, isso aí então, hein? Jesus, me dá paciência. Então ele vai amadurecer em você, ele vai te desenvolver a paciência. Então ele vai colocar um monte de pedrinha no seu caminho, para você aprender a desenvolver a paciência. Porque é tudo experimental. Nós não somos marionetes na mão do Senhor. Nós somos seres importantes e nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor nos quer realmente que nós possamos experimentar, que nós podemos desenvolver a paz, que nós somos capazes, em nome do Senhor Jesus Cristo, de sermos frutíferos. Nós somos, é que nós não queremos, porque a nossa natureza é caída. É só com a ajuda do Senhor, é só com a ajuda de Deus. O homem, ele chega a ponto, quando ele não tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele chega a ponto, o sentimento dele, a alma está tão enferma, a alma dele está tão bagunçada, que ele chega a ponto de odiar aquele que o criou e amar aquele que o odeia. Já pararam para pensar nisso? Ele chega a ponto de renunciar, de blasfemar, de tirar chacota das coisas, daquele que o criou, da fonte de vida dele. Ele se acha o todo-poderoso, o onipotente, o soberano, o Senhor dos senhores, o juiz, o que pode dar sempre a última palavra é a dele.
Vamos falar a verdade, vamos nos analisar e vamos ver, vamos começar a entender como nós somos. Quantas vezes você não quis que a sua palavra fosse a última? Quantas vezes você não quer ser o dono da razão? Quantas vezes você se sente desconfortável ao ser chamado a atenção? Quantas vezes você acha difícil ser submisso? Quantas vezes o seu mecanismo é tão rápido que você já fica com um olhar de crítica? Ou um mecanismo de defesa para você não ver quem você é? Isso é muito, muito complexo. O homem, ele só vai receber a direção do Espírito Santo de Deus se ele reconhecer que ele não é nada e que ele é dependente de Deus. Se ele não reconhecer, mas não é reconhecer da boca para fora para o outro ver, é reconhecer para a santidade, sondar o coração e ver que ele reconheceu. Entendeu? Deus sondando o coração e ver que há um arrependimento, um querer mudar de atitude, um realmente adorar a Deus e querer estar nos seus caminhos, aprendendo com Ele, é ter prazer em descobrir novas coisas com o Senhor, é amar o outro, porque você vê o outro numa situação de vida, desculpe o termo, mas é nesse sentido mesmo, vida desgraçada, é vida sem a graça de Deus, é uma vida desgraçada. E o homem que se diz, muitas vezes, a imagem e semelhança de Deus, que se diz nascido de novo, crente, convertido, odeia, chega a ponto de odiar aquele seu semelhante que está na sarjeta, chega a ponto de odiar aquele que não tem entendimento e lança uma palavra, um palavrão para você, não leva desaforo para casa. Chega a ponto de odiar, porque ele se rebaixa, esse homem que é convertido, entre aspas, ele se rebaixa à posição de um homem carnal e vai discutir com o outro. Ele se rebaixa à posição de um homem caído, carnal, não movido pelo Espírito Santo. Não um homem que leva a nobreza de Cristo, mas ele se rebaixa a um nível da serpente. Ele se rebaixa a um nível de obras da carne, sendo movido verdadeiramente pela carne, ignorando todas as outras coisas que ele ouviu ou um dia disse querer seguir. Por um momento de fúria, simplesmente por isso. Daqui a 2 minutos ele chega na igreja e cumprimenta o outro, essa mesma boca que declarou palavrões, declara a paz do Senhor Jesus para o outro. Como pode? Como podemos ter 2 personalidades tão rápido assim? E não se incomodar. E não se incomodar. Que baixo calão, que baixaria é essa que nós estamos levando o evangelho que nós estamos ouvindo aqui? Nós estamos ouvindo aqui alguma podridão? Nós estamos ouvindo aqui alguma, desculpe o termo, mas alguma coisa podre, apodrecida, alguma coisa fedida? O evangelho, a palavra do Senhor, ela é o quê? Para ser considerada, para ser realmente recebida com honra. Ou não? Estamos recebendo a palavra do Senhor nas nossas vidas de qualquer forma? Como? Como que está isso para nós? Quem é aquele que vos fala a cada dia? É um Senhor ou qualquer um na esquina que se rebaixa junto com você? Irmãos, tomem cuidado. Devemos tomar o cuidado para diferenciar, Jorge, me lembrou dessa palavra, entre o santo e o profano. Entre o puro e o impuro. Cuidado
para não pegar as coisas que é da excelência e soberania do Deus Todo-Poderoso e considerá-las como um miojo, sabe? E considerá-las como um terço de esquina, como qualquer coisa. E considerá-las algo da nossa espécie aqui terrena, carnal, humana. Porque se nós nos consideramos deste mundo, então vamos decidir novamente, decididamente, estar nesse mundo, mas não estar dividindo as coisas. Estamos neste mundo, então eu não quero mais compromisso com Deus. Agora o que nós fazemos é que nós queremos as duas coisas. Deus me traz à memória agora. Ele não se deixa escarnecer. Deus, ele não se deixa escarnecer. Com esse homem caído, o que acontece? Deus nos convida a nascer de novo. Abra 2 Coríntios 5:17. E ainda queremos ter autoridade no nome de Jesus. A autoridade no mundo espiritual. É capaz de você falar, sai capeta! Aí, de repente, vamos supor que acontece alguma coisa, o capeta vem e fala com você, começa a conversar de alguma coisa que ele sabe de podre que você fez, você começa, ai, desculpa, capeta. Não era muito isso que eu queria dizer, não. A autoridade, às vezes, chega a esse ponto. Sai, capeta! Aí ele olha, quando ele olhar bem sério para você, fala, o que você disse? Não precisa nem responder mais. Quando ele fitar os olhos em você, você vai saber que ele sabe muito mais coisas a seu respeito do que você dele. Aí quem tem autoridade sobre você é ele, não você sobre ele. Ele sobre você, né? Não você sobre ele. Muito sério. Nós estamos trazendo o mundo espiritual para a nossa vida cotidiana de uma forma muito assim, de qualquer jeito. Estamos assemelhando as coisas desta terra com as coisas espirituais. E eu falei para vocês e eu não procurei, né? 2 Coríntios 5, mas está aqui. 2 Coríntios 5:17. Eu falei isso? Isso mesmo, né? 2 Coríntios, capítulo 5. Isso, é isso mesmo. 2 Coríntios 5:17. Espera aí, deixa eu ver uma coisinha aqui. Ó, a partir do verso 16. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui, se não é no 15. É, isso mesmo, espera aí. Deixa eu ver se não é do 14. É do 15. Olha lá. Paulo falando para o povo que estava em Corinto, lá todo bagunçado, né? Não sabia o que era Cristo, falava de Cristo, mas não tinha nenhum entendimento do profundo do que era Cristo. Verso 15. E ele morreu por todos. Quem morreu por todos? Cristo, né? Jesus Cristo. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. O ego não venha mais absorver as coisas que esse corpo velho traz. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Deus está convidando você, camarada. Sai dessa dimensão terrena. Entra numa nova visão espiritual. Se coloque e haja dessa forma. Mas é dia após dia, não é no domingo. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, na feira, no posto de gasolina, na onde você estiver, no seu serviço, com o seu chefe, com seus amigos, aonde você estiver.
Saia desse ponto de vista humano. Saia deste ponto de vista humano. Fala pro teu irmão isso. Mas desse jeito assim, ó. Saia deste ponto de vista humano. Humano. Ainda no mesmo versículo 16. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se não considera mais assim, Cristo tem que fazer uma diferença na vida do cristão, do homem, da mulher. Portanto, se alguém está em Cristo, se ele realmente está em Cristo, significa o quê? É nova criação. As coisas antigas que essa pessoa fazia já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Ou seja, se Cristo habita, é claro, isso é prova dos 9. Quer olhar alguém se está em Cristo? Olhe as obras desse alguém. As obras vai mostrar o que está no coração dessa pessoa. As obras, as ações, vai manifestar aquilo que impera, aquilo que domina essa pessoa. Se é Cristo ou é outras coisas mais. Porque não tem como o nosso corpo ser templo do Espírito Santo e ser templo de zombaria. E ser templo de bagunça, de ira, de contenda. Não tem como você conduzir este corpo para adorar ao Senhor e conduzir este corpo para bater, para fazer um monte de bagunça. Não tem como. Você tem um corpo só. A não ser que você ore a Deus para te dar 2 corpos. Fazer um clone, né? É quando você quer ir para o mundo, você pega o outro corpo, pega a sua alma, fala, alma, pula para outro corpo. Mas de qualquer forma é a alma, né? É o seu ser, vai estar ali. Fica pulando. É complicado. Olha o que diz em seguida. Verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, que nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que através de Deus, através de Cristo, o homem que antes, pelo pecado, perdeu o contato com Deus, e a sua alma estava sendo guiada direto corpo e alma, alma e corpo, a partir de agora, aquele que recebeu Cristo, ele está sendo dirigido, direcionado pelo Espírito, porque Cristo reconciliou o homem com Deus, fez as pazes. Eu tenho de novo acesso a Deus, através de Cristo. Cristo faz a ponte. Ele é a ponte que me leva ao Pai. Por isso que fala, aquele que está em Cristo é nova criação, não é nem nova criatura. Sabe o que é criação? Criação é que o velho homem morreu. E você nasce uma nova pessoa em Cristo Jesus. Isso tudo tem que prover de Deus. E é a partir deste momento, só a partir deste momento, é que você vai conseguir de novo, com seu espírito regenerado, uma semente vai ser plantada em você, e a sua alma, onde está a mente, o intelecto, as emoções, ela vai recebendo informações do Espírito Santo. A sua alma vai sendo trabalhada, a sua alma vai sendo curada. Deus vai curando as mazelas, Deus vai curando as feridas, Deus vai curando na alma que estão os pensamentos, Deus vai curando os pensamentos que antes não eram de paz, começam a ser de paz. Quando você olhar uma situação que está difícil aos seus olhos, Deus ele traz pensamentos de paz.
E os pensamentos do Senhor são de paz. Então, quando você pensa algo que não é de paz, a respeito do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu chefe, de qualquer que seja, esses pensamentos não são de Deus, porque Deus não vai contra a sua palavra. Então você os repreende no nome do Senhor Jesus Cristo. E declara: ó minha alma, se alegra no Senhor. E recebe a orientação do Espírito Santo de Deus. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. E eu estou aqui, porque enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Estamos sendo transformados de glória em glória, de prova em prova. E assim as características desse fruto começam a ser desenvolvidas, aí as ações começam a ser vistas. Ações de amor. E aí você não procura mais os seus próprios interesses, a sua alma então será uma alma que decide conduzir o corpo para atitudes de amor. Só desta forma você vai conseguir declarar o que Maria declarou: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vocês sabiam que no original está assim: a minha alma se alegra, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque significa que primeiro o espírito foi regenerado. E consequentemente a alma engrandece no presente, porque o espírito já foi trabalhado pelo Senhor. E a alma engrandece ao Senhor. Uma alma só sabe reverenciar, só sabe adorar verdadeiramente ao Senhor, irmãos. Ela só sabe se o seu espírito estiver regenerado. Ela só sabe engrandecer, ela só sabe notar as bênçãos de Deus. Ela só sabe valorizar as coisas espirituais. Ela só sabe valorizar o bem que o outro faz. Ela só sabe ter um coração agradecido e coração de paz se ela nascer de novo. Se não nascer de novo, ela não será paciente. Essa alma não será bondosa. Ela procurará os seus próprios interesses. Ela nunca vai conseguir considerar o outro superior a si. Ela nunca, jamais conseguirá servir, porque ela não é uma alma submissa ao Espírito Santo. Ela vai ser invejosa. Ela vai se vangloriar, ela vai dar um jeitinho para dizer que ela faz boas obras. Lembra aquele versículo? O que a sua mão faz, a outra esconde, não precisa saber. Não, ela vai dar um jeitinho de dizer: eu abençoei. Ela vai dar um jeitinho de dizer: por causa da minha oração, Deus curou. Ela vai dar um jeitinho de dizer: Deus me usa. Você não precisa falar que Deus te usa. Porque nós somos instrumentos de Deus para a glória dele e pronto. E pronto. Os frutos, tudo isso é para a glória de Deus. Somos somente instrumentos de Deus. E vamos deixar Deus operar em nós. Porque nós só somos um canal. Nós não somos a glória, não é nossa. A glória é de Deus. Ele trabalha como Ele quer. Ele opera da forma como Ele quer. Se você não estiver nascido de novo, a sua alma não vai conseguir ficar sem irar-se. Todo momento você vai sentir a ira te dominar. Quando você se sentir dominado pela ira, você não morreu ainda para Cristo. A ira é um sinal muito perigoso que nos mostra grandes coisas. Quem nós somos ainda. É muito sério. Uma coisa também que acontece com essa alma, se ela não é nascida de novo, ela não vai conseguir perdoar.
porque ela vai estar com dentro dela, guardado nos sentimentos dela, tudo aquele passado. Deus está falando, viu? Ela vai guardar tudo aquele passado. E Deus está falando, é com você que você sabe que eu estou falando para você. Deus, Ele vai trabalhando dia após dia. Enquanto a gente não conseguir perdoar, nós vamos guardando e aquilo vai nos matando e não vamos vivendo a vida que Deus tem para nós. A falta de perdão nos aprisiona. E não cabe a nós sermos juízes de nada. Quando temos Deus dentro do nosso coração, há o amor em primeiro lugar. E o amor, ele é perdoador. Ele não guarda registros. A palavra do Senhor diz que quando Ele nos perdoa, Ele joga para o mar do esquecimento todas as coisas. Se Ele é Deus e diz declarar fazer isso, e não nos acusa, quem somos nós para guardar e vira e mexe, se eu vou lá, abro a gaveta e jogo na cara do outro? Hoje é noite de você enterrar isso de vez. Hoje é noite de você depositar diante do altar do Senhor isso e declarar assim, ó, nunca mais eu vou tocar nesse assunto. Hoje, nunca mais, Satanás, você vai usar isso. Nunca mais. Eu declaro diante de Deus e das testemunhas angelicais, imagina quantas, né? Nunca mais. A palavra do Senhor abre lá em João 10, todo mundo sabe, né? João 10. Deus está falando conosco, irmãos? Como está a sua alma? A alma, ela é uma coisinha, ela é o elo de ligação entre o corpo e o espírito. Tem hora que ela fica numa dúvida que lado que ela vai ficar, para quem que ela pende. Você viu, o próprio Jesus, né? Ele também tinha alma, irmãos. Ele falava, minha alma está completamente triste. Aí ele fala, Jesus, afasta de mim esse cálice. Ele estava sentindo ali na alma. Ele orou. Aí o que ele fez? Ele pendeu para o lado do Espírito. Ele falou, mas não seja feita a minha vontade. Porque a vontade dele era sair correndo. Não vou passar por todo esse sofrimento. Mas que seja feita a sua vontade. Ele foi submisso à vontade do Espírito. Né? João 10, 10. Que diz. Por isso que no verso 9, diz assim, Jesus falando, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então significa que nós temos que entrar. Quem entra por mim, pelos meus caminhos, abre a porta e entra no meu caminho, será salvo. Porque logo abaixo ele vem dizendo o que acontece. Olha só, entrará e encontrará pastagem, né? Verso 10. O ladrão, ele vem apenas para isso, para roubar, para matar, para destruir. Porque ele odeia que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Coisa que ele nunca foi. Ele só foi espírito. Que era um querubim ungido. Satanás. E ele não foi criado por inspiração. Ele é criação. Nós fomos feitos inspiração. E ainda tivemos parte de Deus quando Deus soprou em nós. Soprou o seu fôlego de vida. Ele odeia aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que quando Eva caiu e comeu do fruto, ele ficou muito feliz, pensando assim, ó, eles foram igual a mim, quiseram ser semelhante ao Altíssimo, quiseram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pronto, agora já era. Quando Satanás viu que Deus, lá no jardim do Éden, estava assim, Adão, Eva, cadê você?
Deus estava procurando de novo. Deus estava procurando de novo. Deus estava dando oportunidade de novo. Eles foram, descobriram que estavam nu. E uns versículos antes, a palavra do Senhor diz que eles estavam nu e não sentiam vergonha. E logo depois do pecado, eles começaram a sentir vergonha. Toda a glória do Senhor, toda a cobertura que eles tinham da parte de Deus, tinham saído deles. Por conta do pecado. E eles viram que eles estavam nu. Foi quando com as suas mãos fizeram folha de figueira para cobrir, né, a nudez. E a palavra do Senhor nos informa que mesmo com aquela vestimenta que eles fizeram, foi em vão, porque não foi suficiente para se esconder do Senhor. A palavra do Senhor diz que eles ainda continuavam com vergonha da sua nudez. Isso mostra que o homem, quando ele peca, ele quer sempre arrumar coisas, obras das suas mãos, para tentar reparar o seu pecado. Mas não há outro ser, outra pessoa que repara o pecado a não ser o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque lá na frente, nesse mesmo capítulo, capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Deus os vestiu de pele de animal, que já era simbolizando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, de um inocente que teria que morrer para cobri-los de novo. E é Jesus que traz novamente essa cobertura para nós, para nos aproximar de Deus. Então isso é muito sério. E esse ladrão, ele não suporta. Por isso que ele quer roubar, por isso que ele quer matar, por isso que ele quer destruir. E a palavra de Deus fala, e eu vim. Você viu que a palavra de Deus é o final, ou seja, Jesus que fecha o versículo. E eu vim, a última palavra é dele. Ele é o sim e ele é o amém. Irmãos, uma palavra, creia nisso como forma profética da parte do Senhor. Vocês não estão vendo um anjo aqui com asa, nada. Mas eu estou falando da parte do Senhor. E que o Espírito Santo testifica no seu espírito. Uma palavra do Senhor sobre a sua vida, tudo se faz novo. Mas é necessário que essa palavra encontre aí em você fé. Senão não vai. A palavra do Senhor diz que quando veio o anjo anunciar para Maria que ela ia ter um filho, salve Maria bem-aventurada, você terá um filho. O que foi? Ela creu. Quando ela creu, o Espírito junto com a fé gerou Cristo ali no ventre. Então quando eu digo em nome do Senhor Jesus que haja vida sobre você, em nome do Senhor Jesus, haja vida se o que eu estou declarando encontrar com você fé. Une a palavra do Senhor com a sua fé, e isto é verdadeiro. E isso traz vida e novidade de vida. Por isso que o versículo, a parte B diz, e eu vim, olha lá, verso 10. E eu vim para que tenham vida. É a vida de Deus, não é qualquer vida. Vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. Tenham vida de Deus. É essa vida que Deus tem. Ele levou nossas dores e Ele nos promete vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Quando você nascer de novo, você vai perdoar, como eu disse. Você vai segurar a língua que até então estava desenfreada. Sabe aquela língua que não tem freio? Hoje Deus põe freio, né? Seu abençoado, né? Eu te amo, né? Você não vai ter associações imprudentes. Os dons que Deus tem, que você tem da parte de Deus vão ser desenvolvidos. Ninguém crê mesmo, né? Que desânimo que vocês estão, irmãos. Só eu que estou animada. Vocês vão ter um coração compromissado no que diz a respeito das coisas de Deus. Abre em Abacuque 3. Abacuque, meu filho.
Vamos esperar todo mundo achar. Eu sei que é um livrinho meio pequeno, difícil, Velho Testamento, né? Abacuque, meu filho. Olha, eu procurei depois que vocês, eu já achei. Quantos tem? Misericórdia, Jesus, não volta agora que eu estou no Abacuque. Abacuque 3, verso 17. O pastor saiu ou foi arrebatado? Ah, que susto. Já pensou se nós tudo ficamos? Aí significa que a gente não estava sendo muito verdadeiro, né? Abacuque 3. Todo mundo achou. Tem alguém que não está com a Bíblia aberta em Abacuque? Todo mundo? Quando você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, a sua alma consegue engrandecer ao Senhor. É isso que eu quero que você fixa. A sua alma consegue engrandecer ao Senhor. Mesmo em meio... Olha lá, Elaine. Mesmo em meio a dificuldades, a sua alma consegue se alegrar. Quando o Espírito Santo habita no coração. Mesmo em meio a essa situação que nós vamos ler aqui no Velho Testamento, a sua alma confia, a sua alma se alegra. Verso 17. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo acontecendo tudo errado, não havendo uva na videira. É que Deus fala muito das coisas de horticultura, de frutas, né? Mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento, sua vida está infrutífera, nada dá certo, ainda você bate o joelho ou se não bate o calinho. Nas lavouras, não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não tendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, Juninho, vem cá que nós vamos orar, vem cá que você tem dom da parte de Deus, menino, meu filho. Vem cá, Abacuque. Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Mesmo que tudo aconteça bagunçado, mesmo que a sua conta esteja devedora, que seu marido saiu de casa, que você descobriu que você tem uma doença que é para a morte, mesmo que você está com bagunça, que você foi traído, mesmo que você está sem emprego, mesmo que está tudo dando bagunçado, que você descobriu que um amigo seu te traiu, que você está entristecido, mesmo olhando para a sua vida, nada tem sentido, fisicamente falando, a sua alma está recebendo paz do Espírito Santo de Deus. Ainda assim, entenda, momento significa momento. Momento não significa eternidade. Vocês entenderam o que eu estou dizendo agora? Momento significa momento. Momento não significa eternidade. Momento significa momento. Momento não significa eternidade. Viu, Daniel? Momento significa momento. Momento não significa eternidade. Momento significa momento. Não significa eternidade. Ainda assim, então neste momento, eu exultarei. Exultarei é alegria muito grande. Exultar, de júbilo. Exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Declara o Senhor. O Senhor é a minha
força. Faz-me andar em lugares altos. Presta atenção no que eu vou ler. Alguns versículos. Fecha os teus olhos. Só quando você recebe a força do Senhor, só quando você recebe a força do Senhor, é quando você, Santo Deus, aleluia, consegue entregar a sua alma para o Senhor. Que cada versículo que eu ler são versículos poderosos, porque vem da parte do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu ler, você vai ouvir e vai em pensamento declarar como oração mesmo. Vai repetindo comigo em pensamento. Senhor, assim como diz a tua palavra. Repete comigo em pensamento, tá? Senhor, assim como diz a tua palavra, no Salmos 25:1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação, porque é do Senhor que vem a salvação. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça, alma, de nenhuma de suas bênçãos. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Então disse eu, diga você, então disse Simone: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu gostaria que você abraçasse um irmão aí do seu lado, ou desse as mãos para um irmão. Continua com os olhos fechados e vamos orar. Santo Deus e eterno Pai. Lúcia, vai lá no Daniel, ou o Jorge vai lá no Daniel. O Jorge já foi. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, orando a Ti nesta noite, Senhor. Sabemos que a nossa alma, Senhor, muitas vezes tem almas aqui, Senhor, que precisam ser curadas, Pai.
que precisam ser trabalhadas, almas angustiadas, almas depressivas, almas iradas, almas com medo, Senhor. Santo Deus, eterno Pai. Senhor, eu creio que o que lemos na Tua palavra, Senhor, foi direção do Teu Santo Espírito, Senhor. E que possamos declarar mesmo a nossa alma, porque está assim, ó triste, ó minha alma. Põe em Deus a sua esperança, porque sabemos que o que o Senhor tem para nós é muito além daquilo que a gente pensa, é muito além daquilo que a gente espera, Senhor. Que a breve e momentânea luta, ela não pode ser comparada com a glória que será revelada a nós. Senhor, Espírito Santo de Deus, envolve os teus filhos agora com conforto, com consolo. Senhor amado, que possamos, Pai eterno, tirar de nós toda resistência e nos jogar nos teus braços, Senhor. Nos envolver nos teus braços e clamar: Abba, Pai, Paizinho, Abba, Pai. Senhor, Abba, Pai, que significa Paizinho. Que você possa estar diante do Pai nesta noite e se jogando nos braços dele e declarar a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não posso caminhar, sem o Senhor eu não posso dar um passo sequer. Senhor, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guarda nesses dias tão maus. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque de uma forma tão incrível nós fomos formados em inspiração Tua, Senhor. A Tua presença, o Teu Espírito está em nós, renovando-nos a cada dia. Senhor amado, guarda-nos embaixo da Tua graça. Guarda-nos, Pai, embaixo do Teu amor. Guarda-nos, Pai, embaixo da Tua presença. Senhor, que cada um aqui, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um aqui, Senhor, possa sair deste lugar, Senhor amado, renovado. Que possa sair deste lugar, Senhor, livre para caminhar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Continue em comunhão, sentindo a presença do Senhor, ouvindo esta canção, em nome do Senhor Jesus.